nosso professor, Paulo é o nosso mestre. Paulo é aquele que, por meio das suas experiências de vida, traz para nós também, então, todo esse aprendizado, né? Então nós estamos aí no programa 22, né, nesse programa dos caminhos de Paulo, e hoje nós vamos dar continuidade, então, à carta aos Romanos. Como a gente tem dito sempre, a carta aos Romanos é uma das cartas mais bem observadas, é uma das cartas que traz praticamente toda a maturidade de Paulo dentro do seu trabalho, dentro da sua missão. É uma carta que nos seus primeiros capítulos vem falando muito a respeito da fé, a respeito da conexão com a nova aliança, vem falando muito do conflito que existe entre nós abandonarmos o homem velho e exercitarmos o homem novo. Ele vem chamando a atenção, né, nos primeiros capítulos àquela comunidade de Roma para aquilo que eles já conheciam enquanto lei, aquilo que eles já conheciam enquanto prática. A comunidade romana é uma comunidade das mais antigas. A comunidade romana ela foi construída mesmo antes da morte de Jesus Cristo, da crucificação de Jesus Cristo. Então, a comunidade romana ela já vinha sendo juntada, né? Considerando comunidade como aquele grupo de pessoas que já seguiam o Mestre Jesus. Então, quando vem Paulo depois, então, para poder fortalecer todo esse movimento, essa comunidade, então, ela já praticamente já existia. Então, é interessante da carta aos Romanos, justamente por causa disso, até porque é uma das comunidades das quais o Paulo não teve efetivamente ação na constituição dela, na juntada, né, de discípulos, de seguidores, né, como foi as outras comunidades. A carta de Romanos é uma carta que é escrita por Paulo lá em Corinto, e ele está chegando de volta de uma das viagens que ele faz, das missões que ele fazia. Então ele chega em Corinto e recebe já algumas cartas de algumas comunidades, e a carta de Romanos é uma carta que preocupa muito ele, justamente por causa disso, porque já eram pessoas, já era uma comunidade que já vinha desenvolvendo de tal forma, de alguma forma, de certa forma, já vinha se desenvolvendo dentro da nova lei. Então preocupa muito ele ainda, aquela comunidade, ainda ter os desafios e ter as dificuldades que ainda eram apresentadas naquele momento, não é? E o que é natural, na verdade, é o que é até muito natural essa dificuldade, né? A gente pôde observar no nosso encontro de segunda-feira passada, por exemplo, nós fizemos esse paralelo, inclusive. Nós fizemos esse paralelo de nova aliança e antiga aliança. Então, era de se esperar mesmo que aquela comunidade tivesse tal dificuldade, tal enfrentamento com a conduta humana, com a prática de vida daquelas pessoas. Uma metrópole daquele tamanho, com pessoas, com gente de todo o lugar do mundo, muitos hábitos diferentes, mesmo apesar de toda a lei romana que tinha que ser obedecida, mesmo a lei judaica
né? Mesmo as práticas da lei judaica, que eram muito observadas naquele momento, mas ainda tinham a adoração aos ídolos, ainda tinha muito da antiga, né? Dos antigos hábitos de cultura religiosa daquela época. Quando vem essa nova lei, a nova aliança, então, trazida pelo Mestre Jesus e implementada fortemente, efetivamente, com mais força depois da sua crucificação, mesmo isso tudo acontecendo, existia esse conflito. Né? Então Paulo se preocupa com isso e chama muito a atenção nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, de todo esse conflito. E frisa muito bem, e ele mergulha muito intensamente no que ele chama de afastar-se do pecado, não é? Chamando esse pecado então de homem velho, chamando esse pecado então de não observar a lei somente da boca para fora, não somente na forma material, mas também na forma espiritual. Isso vem até praticamente o capítulo 10, o capítulo 11. E agora, da agora para frente, no que nós estamos, então, do capítulo 12 até o capítulo 16, ele já começa então a chamar a atenção daquela comunidade fortemente para as questões éticas e as questões morais, que é o que é considerado por muitos estudiosos a conduta cristã ideal. É chamado pelos estudiosos, e para nós, inclusive, dentro da nossa doutrina espírita, é interessante, é importante nós observarmos isso, o que é chamado de conduta cristã ideal. Então ele vem chamando a atenção nesses capítulos, do capítulo 12 até o capítulo 16, nós vamos ver aqui hoje mais alguns capítulos, nós vamos observar aqui algumas passagens de mais alguns desses capítulos. Nós vamos ver hoje o capítulo 12, o capítulo 13 e o 14, para que a gente possa observar isso, observar essa conduta, o que Paulo então chama, e o que vários estudiosos chamam então de conduta cristã ideal, não é? Ele faz menção a essa ética cristã. Então Paulo vem chamando a atenção nesses capítulos justamente para essa conduta. Então na primeira parte dessa carta, ele faz menção ao pecado, ele faz menção a essa observação da lei de forma muito materializada, então ele chama atenção para a observação da lei de maneira mais espiritualizada, e agora então a gente vem observando ele mergulhar na questão ética, na conduta ética, na conduta moral. E isso é muito importante, muito interessante dentro das cartas. Paulo tinha, como a gente já comentou várias vezes aqui, Paulo tem um conhecimento profundo de todo esse contexto. Paulo tem um conhecimento profundo de principalmente da antiga lei, né? Nós estamos considerando aqui de antiga lei, a antiga aliança. Paulo foi doutrinado, né? Sendo doutrinado na lei judaica, ele conhece toda a história. A gente pôde observar aqui no programa de segunda-feira passada, essa antiga aliança, ela tem mais ou menos de 1500 a 1600 anos, né? Vem lá de Moisés, então a lei mosaica, a lei de Moisés, as leis, os códigos de conduta que Moisés teve que implementar, e aquilo veio sendo praticado até então. Depois, essa maturidade dessa lei, então, na lei judaica, as práticas, as condutas. Então, Paulo tinha um conhecimento muito grande de
contexto, de toda essa cultura, de toda essa lei. Ele conhecia a lei palavra por palavra. Ele conhecia da lei palavra por palavra. Ele conhecia o contexto, ele conhecia a cultura, ele conhecia a tradição, ele conhecia a tradução da lei, ele conhecia a tradução da lei em relação às culturas, ele tinha um conhecimento muito profundo. Além de conhecer ainda da lei romana, além de conhecer da lei dos sinédrios, né, além de conhecer de toda aquela preparação que ele teve, quando ele se depara então com o Novo Testamento, quando ele se depara com o Testamento de Levi, que é o Testamento de Mateus, que são os primeiros escritos que ele entra em contato através de Ananias. Então ele toma contato através de Ananias com esses primeiros pergaminhos, com essas primeiras escritas. E aí quando ele começa a ler a respeito daquilo, ele que não teve contato efetivo com o Nazareno, ele não teve contato efetivo pessoal com o Nazareno antes da sua crucificação, ele só ouvia por ouvir contar que era filho de um marceneiro, que era um carpinteiro, que era um pé no chão, que era um humilde, que andava só com os mais humildes, com os escravos, com coletores de impostos, com as prostitutas, com os doentes. Era um homem que era visto no meio de um povo que não tinha para onde ir. Enquanto que a lei judaica dizia que viria o Messias que ia salvar toda aquela comunidade. Viria um Messias que ia transformar toda aquela comunidade, e eles acreditavam na lei judaica que eles iam ser transformados, os outros não. Não é? Então, quando Paulo se depara com a história verdadeira, com o que Jesus pregava, porque Mateus, né, Levi, ele escreve, ele narra efetivamente tudo que aconteceu com Jesus, né? Mateus foi aquele que ficou lado a lado de Jesus, e ele transcrevia palavra por palavra do que Jesus falava. As pregações, as parábolas, o contexto de vida, os acontecimentos. Então Mateus escreve tudo isso. Quando então Paulo se depara com esses escritos, e mesmo a partir do encontro de Damasco, ele entende então que realmente, verdadeiramente, aquele era o Messias. Tanto é que a gente costuma dizer, e vários estudiosos também confirmam isso, Paulo não se converte ao cristianismo. Paulo se converte a Jesus, não é? Porque o cristianismo naquele momento ainda não era um movimento fortalecido. O cristianismo ainda não era um movimento consolidado. A partir das missões de Paulo, a partir desse movimento todo que Paulo cria, é que nós temos então um fortalecimento desse movimento cristão. Então Paulo se converte a Jesus, Paulo se converte ao Evangelho. E Paulo então, ele tem essa sabedoria, ele tem essa inteligência, ele tem esse entendimento, e a fé que ele tinha forte em todo esse contexto, ele junta essas duas leis e percebe então que o Mestre Jesus vem não destruir a lei antiga, não destruir a lei mosaica, mas dar continuidade a ela e dar uma visão mais espiritualizada, mais humanizada, mais contextualizada e interiorizada no ser humano. Paulo entende isso, e é isso que ele transcreve nas cartas às comunidades, e principalmente nessa que nós estamos estudando agora, da comunidade aos romanos.
Então, aqui no capítulo, aqui adiante, a partir do capítulo 12, a gente vem observando justamente isso. Justamente ele chamando a atenção desses detalhes, não é? Nos chamando então a atenção para esse detalhe, né, que ele chama de a conduta cristã ideal, a ética cristã, não é? E nós já podemos observar isso no versículo 2 do capítulo 12, que ele diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então observem, né? Ele já vem chamando aqui no capítulo 12, nesse verso 2, mostrando para aquela comunidade que eles não devem se conectar à materialidade desse mundo. Não devem se conectar a essa materialidade da pecaminosa que existia naquela época. As pessoas eram muito presas às idolatrias, ao consumismo, às festas, não é? A todas aquelas práticas muito materialistas que existiam naquela época. Eles não acreditavam em nada que não fosse material. Não acreditavam em nada que não fosse, que não estivesse próximo deles, e acreditavam que tudo se resumia a aquelas práticas materiais. Então, Paulo vem chamando essa atenção deles, né? Não se conformem com essas práticas, com essas questões mundanas, mas sim sejam transformados por essa renovação. Renovem o seu entendimento. Olhem para essas novas práticas, olhem para essas novas leis, olhem para essa nova conduta e entenda o que está sendo pedido, o que está sendo solicitado pela lei, pelo evangelho, pelo que Jesus dizia. Efetivamente, pelo que Jesus dizia. A respeito do amor, a respeito da preocupação com o próximo, a respeito do cuidado com aquele que era doente, com o mais necessitado, o cuidado com a caridade, a prática da caridade, a prática do sentimento de bondade pelo próximo, o entendimento com relação às imperfeições humanas, o entendimento com relação à prática do perdão. Então, tudo isso que nós já sabemos hoje, tudo isso que nós já temos enquanto, principalmente para nós, a doutrina espírita, não é? Exercitar a fé de tal forma, a fé como nós entendemos hoje, na doutrina espírita a gente observa muito isso, a fé raciocinada, não a fé simplesmente por acreditar em alguma coisa, sem ser questionado, sem ser observado, sem ser realmente, sem efetivamente ter um entendimento a respeito daquilo. A fé que nós entendemos hoje, por exemplo, para que nós possamos exercitar a fé verdadeira, nós termos o entendimento que a fé é um sentimento e que por trás desse sentimento tem as nossas crenças.
Então Paulo vem chamando isso a atenção dessa forma, chamando a observação deles para que eles tenham também o entendimento, para que eles busquem o entendimento e experimentem isso como vontade perfeita de Deus, não é? Então ele salienta isso, ele chama a atenção daquela comunidade para esse nível de entendimento a respeito da lei, não é? Nós aqui na doutrina espírita, hoje, dentro do nosso contexto, dentro das nossas experiências de vida, dentro das nossas expiações e provas, nós temos esse entendimento, né? Nós precisamos também de ter esse entendimento, de que nós precisamos nos renovar a partir do entendimento da lei, a partir do entendimento do Evangelho. O que é o Evangelho para nós? O Evangelho é uma simples leitura? O Evangelho é o conto de uma história? O que é o Evangelho para nós? Nós conseguimos encarar o Evangelho como o próprio Jesus em nossa vida? Nós conseguimos trazer a prática do Evangelho para dentro da nossa existência, em todas as dimensões da nossa vida? Ou nós tratamos o Evangelho de maneira conveniente? Quando é conveniente para nós nos atentamos a ele. Quando não é conveniente para nós não atentamos a ele. Quando as coisas estão difíceis, nós recorremos ao Evangelho. Quando as coisas não estão tão difíceis assim, nós não recorremos. Quando é em relação a mim, não precisa, mas quando é em relação ao outro, precisa. Como é que nós tratamos como que é a nossa conduta? Não é muito diferente do que era naquela época. Não é muito diferente do que era naquela época. Então nós encontramos aqui ainda no nosso dia a dia esse exercício, né? Então, Paulo já chama atenção para essa renovação, para esse entendimento, para esse padrão vibratório dessas emoções, já no versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pelo seu entendimento. Seja renovado pelo seu entendimento, na medida em que você entende, e para que haja o entendimento você precisa de exercitar. Nós sabemos que precisa do exercício, não é apenas saber. Nós precisamos de colocar o saber em prática, nós precisamos de ter habilidade com isso, para que a gente possa ter um entendimento profundo a respeito daquilo que nós estamos estudando, conhecendo. Nós precisamos dessa prática efetiva. Precisamos do exercício diário e contínuo. E ele segue no versículo 3 dizendo: porque pela graça que me é dada, ou seja, né, aquilo que ele recebeu, o entendimento que ele tem, o entendimento que Paulo tem, ele chama isso de graça. Ele sabe que ele recebe de Deus todo o entendimento pelo Espírito Santo. Então ele chama isso de graça, né? Pela graça que me é dada. Ele sabe que todo aquele conhecimento, que ele escreve tudo aquilo, não é à toa, não é porque ele quer, mas porque ele está sendo orientado pelo Espírito. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então observe como ele já chama atenção aqui também para nós temos o entendimento, ele já chama atenção da vaidade, do orgulho do ser humano, né? Ele sabe que naquela época essas mazelas já existiam. Ele sabe e ele considerava isso, né? Ele já tinha esse entendimento dessas mazelas do ser humano, da vaidade. Não pense de si mesmo, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, né? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Então veja,
que isso também é importante para nós. Isso também é uma conduta que nós precisamos de exercitar. É uma conduta fortíssima para nós, não é? Não é porque nós temos esse entendimento, não é porque nós seremos renovados pelo entendimento, não é porque nós exercitamos o Evangelho, não é porque nós conseguimos ter uma visão espiritual do Evangelho, que nós devemos usar disso de maneira errada na nossa vida, de maneira a prejudicar alguém. Muito antes, pelo contrário. Nós precisamos de utilizar, nós precisamos de saber que nós precisamos de utilizar isso para o bem da comunidade. Isso é extremamente importante dentro desse contexto, não é? Segundo alguns estudos que eu pude levantar a respeito desse momento da carta aos Romanos, né? Me chamou a atenção um pequeno detalhe. O orgulho era visto naquele momento, o orgulho era visto naquelas épocas como uma espécie de loucura das pessoas. Era visto como uma insanidade mental. E a gente pode observar isso hoje ainda, né? A gente pode observar em algumas experiências da nossa vida, a gente pode observar que efetivamente essas mazelas humanas, elas são loucura do ser humano. Elas são uma insanidade mental, né? Porque sabendo que você precisa, sabendo do que precisa ser feito, sabendo de como deve ser a sua conduta, você não a pratica e ainda faz o pior. Não é? É uma loucura. Não é assim? Então a gente pode perceber, não é, que isso existe nos nossos dias de hoje ainda. Isso ainda nos acompanha. Essa insanidade mental, ela ainda nos acompanha, não é? Efetivamente na nossa vida. Então observe, Paulo então vem chamando a atenção disso, não é? Vem chamando a atenção desse orgulho, vem chamando a atenção dessa vaidade, desse ego. Não convém, não é? Não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. Então, observem isso. Versículo 3 do capítulo 12. Não é? No versículo 6, ele vem chamando a atenção de nós assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrada. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use desse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. E o amor não seja fingido. Olha que bacana isso. Então ele vem chamando a atenção da gente, né, nesses versículos aqui, de 6 até o 9. Ele vem chamando a atenção para nós que aquilo que eu tenho, enquanto é dado pela graça, é dado pelo Espírito, precisa de ser utilizado a bem da comunidade, a bem de si mesmo e a bem dos que estão à sua volta. Isso é importante nós termos esse entendimento. Termos entendimento que aquilo que nós recebemos na nossa vida, nós recebemos pelo Pai, nós recebemos porque nos é dado por empréstimo, nos é dado por talento, nos é dado como uma ferramenta, como um instrumento para que nós possamos trabalhar na obra maior, na obra do Pai. Nós não temos isso porque é dado para nós de graça e nós vamos usar de qualquer jeito. Nós podemos inclusive lembrar lá da parábola dos talentos, aquele que foi dado 3, aquele que foi dado 5, aquele que foi dado 3, aquele que foi dado 1.
O que foi dado 5 fez mais 5, devolveu os 5 para o patrão. Aquele que foi dado 3, fez mais 3, devolveu os 3 do patrão. E estes dois foram convidados a jantar com o patrão. Foi convidado a festejar com o patrão. Porque o patrão considerou aqueles dois, então, como servos fiéis. E aquele que ganhou um enterrou no chão, e esse, então, foi jogado para as trevas. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Nós estamos colocando os nossos talentos em função da comunidade, nós estamos colocando aquilo que você sabe fazer de verdade, aquilo que você sabe fazer bem. Você está colocando isso à disposição da comunidade? E no que é dito aqui no versículo 9, o amor não seja fingido. Você está usando uma máscara quando você utiliza desse exercício? Você o utiliza só quando é conveniente? Ou você, tudo em sua vida, você faz com esse amor que precisa ser feito, que precisa de ser praticado? Então, aquilo que nós temos na nossa vida nos é dada por graça. Lembramos de outra passagem do Evangelho: não se coloca a candeia debaixo do alqueire, não se tampa uma luz, não se coloca uma lâmpada debaixo de uma panela, debaixo de uma mesa, não é? Então, Paulo chama atenção nesses versículos para aquela comunidade que eles precisam de exercitar aquilo que lhes é dado pela graça, pelo Espírito. E não ficar fazendo disso um palco de festa, fazendo disso, utilidade disso de maneira banal pelas ruas, mas sim utilizar dessas graças que nós recebemos, dessas bênçãos que nós recebemos, utilizar de maneira a ajudar aqueles que estão à sua volta. Se você tem uma graça dessa, não é? Coloque isso à disposição da comunidade. Ah, César, não, eu não recebi graça nenhuma, o que é muito difícil. Talvez você ainda não se reconheça com uma dessas graças, mas se você buscar o entendimento, buscar o autoconhecimento, você vai entender o que é o seu talento. Mas vamos imaginar que você ainda não o compreende, que você ainda não tem o entendimento a respeito disso. Faça o bem. Faça o bem, pratique a caridade. O que é a caridade? Bondade com as pessoas, com os irmãos, benevolência com os irmãos, a bondade com os irmãos, perdão às ofensas e o BIP, eu esqueci do li. Nós entendermos que as pessoas têm as suas dificuldades, não é? Nós entendermos, eu esqueci da palavra aqui, mas o entendimento do I é nós entendermos que os nossos irmãos têm as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, não é? As mesmas imperfeições que eu tenho, não é? Indulgência, obrigado, lembrei. Me lembraram aqui, indulgência, não é? Então, benevolência, isso, obrigado, indulgência, chegou aqui. Benevolência, indulgência e perdão às ofensas. Então, se você não conhece ainda o seu talento, pratique a caridade. Pratique a caridade. Faça com que a caridade seja um exercício perene na sua vida, não é? Entenda isso como uma ferramenta fortificadora do seu ser. Ok? Agora, amai-vos, como é dito aqui no 10, né? No versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor que é colocado aqui, que é o ágape, não é? Na tradução grega, é o ágape que nós conhecemos,
ele é reconhecido tanto como amor como caridade. Ele é reconhecido das duas formas. E as duas formas nos traz a pureza de sempre. O mesmo nível de pureza, o mesmo nível de entendimento, o mesmo nível de tratação com os outros, com os nossos irmãos. Não é? Não sejais vagaroso no cuidado. Não sejais vagaroso no cuidado. Olha só que interessante, né? Ou seja, tudo aquilo que tem que ser feito com urgência, tem que ser feito com afinco, tem que ser feito no momento, tem que ser feito na hora. Uma coisa que nós podemos observar desde lá quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, uma coisa que nós podemos sempre observar dos discípulos, principalmente dos primeiros discípulos, é a prontidão que eles tinham em servir. E isso nós devemos também exercitar em nós. E é o que está sendo chamado aqui a atenção no versículo 11. Não sejais vagaroso no cuidado. Ou seja, nós precisamos de ter a disposição, nós precisamos de estar dispostos na hora que precisa. E muitas das vezes, às vezes a gente vai pensar se aceita um chamado ou não, né? Às vezes a gente fica pensando se é conveniente ou não. Muitas das vezes recebemos um chamado qualquer da comunidade e ficamos pensando se isso precisa de ser feito ou não, né? Se isso vai trazer alguma vantagem, não é? Muito bem. Seguindo aqui os outros versículos já na sequência. Não sejais vagarosos no cuidado, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Três condutas muito importantes aqui. Esperança, paciência e oração. Três condutas muito importantes aqui. Perceba que o capítulo 12 vem trabalhando isso, né? Ele vem trabalhando estas características, não é? Essas atitudes que o cristão precisa de ter. Por isso considerada a ética cristã. Por isso considerada a ética cristã, por isso considerada então a conduta cristã ideal, né? Então observe, aqui no versículo 13. Esperança, paciência e oração. No versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai. Ele chama a atenção, ele frisa, né? Ele repete essas palavras. Abençoai aos que perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. O que ele está chamando a atenção aqui? Está chamando a atenção justamente da benevolência, da caridade. Não é? Termos o sentimento de bondade pelo outro. Por aquele que nos persegue, por aqueles que nos prejudicam. Paulo chama aqui a atenção da lei cristã. Amai os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos é justamente o que está sendo traduzido aqui no versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Não os amaldiçoeis. Então percebe que é uma atitude nossa em relação ao nosso próximo, em relação às dificuldades, em relação às nossas vicissitudes, em relação às nossas mazelas, às nossas dificuldades internas.
É um exercício interno nosso praticar essas atitudes. Não é? Praticar isso que nos aflige a todo momento. São as nossas expiações, as nossas provas. No versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis, amados, mas porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, ou seja, não tome por atitude uma atitude de vingança. Lá em cima ele chama essa atenção, né? Que o amor não seja fingido. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, olha só que capítulo rico esse da carta aos Romanos, né? Um capítulo riquíssimo de chamada de atenção, de observação, de atitudes de conduta que nós precisamos de exercitar sempre. É realmente um capítulo riquíssimo que nos traz aqui várias boas reflexões, né? Onde Paulo, então, chama a atenção dessa comunidade, chama a atenção dessa comunidade romana para o que efetivamente eles precisam de levar em consideração. Não é? Vamos aqui repetir, então, algumas das atitudes, né, que ele vem trazendo aqui no capítulo 12, não é? Então, olha só, lá no versículo 2, né, conformados, renove sempre pelo entendimento da lei. Então, esteja sempre buscando esse entendimento da lei, não é? Os dons são dados a nós pela graça. Então, aquilo que você tem, né, tudo aquilo que nós temos em nossa vida, nos foi dado pela graça. Então, tudo que nos é dado pela graça do nosso Pai precisa de ser colocado, então, à disposição da comunidade, não é? Isso é importante. Terceiro ponto importante, o amor não pode ser fingido. O amor precisa de ser, não é? O amor precisa de ser genuíno. Esse amor ágape, esse amor puro, não é? Esse amor que nos traz bondade a partir do nosso coração, não é isso? Esperança, paciência, oração, não é? Não seja vagarosos no cuidado, então tenhamos disposição para o cuidado com a comunidade, não é isso? Outro ponto importante, abençoai aqueles que o perseguem. Abençoai, não o amaldiçoeis. Ou seja, bondade no coração. Bondade no coração. Tenhamos bondade no coração. Não torneis o mal pelo mal. Tenhamos bondade. Tenhamos sempre muita bondade. Gratidão, Gilmar. Boa noite. Seja bem-vindo, querido. Forte abraço.
Não nos vingueis a nós mesmos, não tenhamos pensamento de vingança. Tratemos o nosso inimigo com o coração. Se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, não te deixes vencer pelo pecado. Então, coisas importantíssimas, atitudes importantíssimas que nos traz aqui esse ensinamento aqui do capítulo 12, né, nessa carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 13, o capítulo 13 já é um capítulo menor, e é um capítulo onde ele se concentra na prática do amor que nós precisamos de fazer ao próximo, não é? O amor não faz mal ao próximo. É o centro aqui do capítulo 13, é o versículo 10, onde que ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele coloca aqui no versículo 9, ele faz um resumo dos 10 mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele resume aqui a lei divina, a lei dos 10 mandamentos. Se nós pegarmos os 10 mandamentos, né, os 3 primeiros mandamentos é com relação a Deus. Então nós temos lá a primeira lei divina. A nossa primeira lei de conduta: amar a Deus com toda a nossa razão, com todo o nosso sentimento e com toda a nossa força. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa razão, com todo o nosso sentimento e com toda a nossa força. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, fazendo por você, você consegue fazer pelo próximo. E ele coloca aqui no capítulo 13, nós vivemos em função das nossas relações. Lá no capítulo 1, ele começa o capítulo 1 dizendo que ele é devedor. E aqui ele vem salientando isso novamente, nós somos devedores dessa relação divina com aqueles que nós nos relacionamos. Nós somos devedores dessa lei com aqueles com que nós nos relacionamos. Isso é importante, esse entendimento nosso, não é? Então, estas duas grandes leis que resumem todos os 10 mandamentos, se praticarmos essa lei, nós conseguimos atingir a nossa liberdade interna. A nossa liberdade, a liberdade do nosso ser. A liberdade que nós chamamos de liberdade de consciência. Se nós conseguimos tratar a nossa vida, se nós conseguimos praticar a nossa vida, praticando essas duas grandes leis, nós conseguimos alcançar a nossa liberdade. Se nós pudéssemos responder a essa pergunta, não é? O que é ser livre? Se nós pudéssemos tratar desse assunto, não é? A liberdade emocional, não a liberdade material, a liberdade da prisão, não é? Não essa liberdade onde nós ficamos presos no trânsito, ou presos numa cadeia, ou presos num lugar, não é essa liberdade, mas a liberdade emocional, né? Nos libertarmos das nossas próprias prisões emocionais, das nossas crenças emocionais, das nossas crenças limitantes. Se nós pudéssemos responder o que é ser livre, a resposta mais precisa e objetiva que nós temos é essa: amar ao próximo como a ti mesmo. É com a prática desse amor, é com a prática dessa conduta que nós conseguiremos alcançar a liberdade de consciência. Ou seja, a partir do momento que nós conseguimos fazer tudo com amor,
com esse amor caridoso, com esse amor bondoso, com esse amor ágape, com esse amor indulgente, com esse amor de perdão, com esse amor que nós conseguimos perdoar, não é? As ofensas. Entender que a fé é um sentimento interno e para que a gente possa exercitar verdadeiramente essa fé, nós precisamos desse amor. Nós conseguimos então essa liberdade de consciência, nós conseguimos essa liberdade que nós precisamos de ter na nossa vida, na nossa prática, na nossa conduta, para que nós possamos tratar a nossa reforma íntima. Só a partir desse exercício nós conseguimos então avançar na nossa reforma íntima, avançar naquilo que a gente precisa de avançar. Nas nossas expiações e provas. Nós conseguimos, inclusive, a partir dessa conduta, aliviar as nossas provas e aliviar as nossas expiações. Aliviar de tal forma que nós não vamos ser retirados das provas. Nós precisamos de passar pelas provas. Nós precisamos de expiar aquilo que nós já fizemos na nossa vida. Não é isso. Nós não ficaremos livres das provas. No entanto, as provas serão mais leves para nós. Ou seja, é como se você vai... Não é? É como se você... Vou dar um exemplo aqui do Gilmar, né? O Gilmar é corredor. Eu vou dar um exemplo seu aqui, Gilmar. O Gilmar é corredor, né? Ele é maratonista. Então o Gilmar vai conseguir correr uma prova de 45 quilômetros se ele treinar 90. Não é? Se ele treinar 50, 60 quilômetros, ele consegue treinar, ele consegue fazer uma corrida de 45. Ou seja, nós precisamos de exercitar isso em nós, precisa desse esforço. Nós precisamos desse esforço em nossa vida. Para que a gente possa... Exato, não é? Para que a gente possa, então, avançar na nossa evolução espiritual. Então nós precisamos desse exercício, desse esforço, dessa prática, não é? Desse amor que é colocado aqui, né, por Paulo na carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 13. E no capítulo 14, né, no capítulo 14, então, ele vem ainda, né, chamando a atenção dessa conduta ética, dessa conduta também, né, cristã, ideal, e ele nos chama a atenção aqui, eu vou trazer para nós aqui, 3 versículos, né, 3 pedaços de versículos aqui, que nos chama muita atenção. O primeiro é onde ele salienta: acolhei o que é débil na fé, ou seja, acolhe aquele que tem dificuldade, né? Versículo 1, né? Quanto àquele que tem dificuldade, aquele que é enfermo na fé, acolha-o. Mas não para poder discutir com ele as suas opiniões. Acolha-o para você poder, através da sua experimentação, você conduzi-lo às boas práticas. Não é? E aqui eu trago um comentário de Emmanuel, comentário muito profundo de Emmanuel a respeito desse versículo, que ele diz o seguinte, e é um chamado de atenção para todos nós. Para chegar à cultura, que é filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a indagar, a examinar, a experimentar e a teorizar. Mas, para atingir a fé viva, a fé é filha da compreensão e do amor, é forçoso servir.
E Emmanuel completa, dizendo que servir é fazer luz. Olha que bacana. Olha que maravilha isso, né? Então, quando nós acolhemos aquele que ainda não tem fé, que ainda não tem um entendimento da lei divina, que ainda não tem um entendimento, por exemplo, da nossa doutrina, que ainda não tem um entendimento do Evangelho, propriamente dito, que não tem um entendimento de Jesus, nós não devemos discutir com aquele que sobre as suas opiniões, e sim trazê-lo para esse entendimento. O servir é fazer luz. Olha que bacana, que maravilha, que entendimento maravilhoso esse para nós, não é? Outra parte aqui do capítulo 14 é que cada um de nós prestará contas de si mesmo. Ou seja, ninguém vai prestar conta do outro. Quando nós estivermos junto do Pai, nós prestaremos contas de nós mesmos. Nós não prestaremos conta do nosso irmão. Nós não prestaremos conta do nosso vizinho, daquele que nos prejudicou. Nós não prestaremos conta daqueles que nos prejudicaram, daqueles que nos maltrataram, daqueles que não nos aceitaram da forma que nós somos, daqueles que colocaram obstáculos nas nossas vidas. Nós não prestaremos conta do marginalizado, daquele que está doente, do que está aprisionado. Nós prestaremos contas de nós mesmos. A conta de cada um é pessoal. E aí a gente pode lembrar. E aí a gente pode se lembrar da nossa conduta, né? Do nosso entendimento da doutrina espírita também, né? Que ela nos traz essa explicação, ela nos traz esse entendimento que a semeadura é livre. Nós podemos semear o que nós quisermos. No entanto, a colheita é obrigatória. A semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós semeamos, se nós semeamos luz, nós colheremos luz. Se nós semearmos trevas, nós colheremos trevas. Se nós semeamos bons pensamentos, nós colheremos bons ambientes, nós colheremos boas relações. Se nós semeamos maus pensamentos, nós colheremos situações difíceis, nós colheremos situações conflitantes na nossa vida. Isso é muito importante, esse entendimento. Por meio do nosso pensamento, nós nos conectamos ao universo. Então, todo esse entendimento, né, e Paulo chama a atenção aqui nesses capítulos, né, nós precisamos de renovar o nosso entendimento. Nós nos transformamos a partir dessa renovação do entendimento. A partir, quanto mais nós temos o entendimento do Evangelho, nós nos renovamos. E isso é extremamente importante para nós, para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. E aqui, para a gente poder encerrar, no capítulo 14, né, ele pergunta lá no versículo 22, lá no verso 22 ele pergunta: tu tens fé?
ele pergunta: tu tens fé? Então, como isso é importante na nossa existência? Paulo pergunta no versículo 22, lá no finalzinho do capítulo 14: tens tu fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E aí eu trago aqui mais uma, para a gente poder encerrar, mais um pequeno comentário de Emmanuel. Ele diz assim: conserva, cultivas, fala, respeite, reconheça a fé. O espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus e em si mesmo, na construção do bem comum. Vou repetir. O espírito humano se aperfeiçoará e regenerará usando a confiança positiva em Deus e em si mesmo. Primeiro em Deus. Primeiro em Deus. E em si mesmo. Na construção do bem comum. Isso é fé. Isso é o sentimento da fé. Conserva, cultivas, fala, respeite e reconheça a fé verdadeira. E a gente pode entender novamente, conversando a respeito disso, nós podemos entender que para que nós possamos ter fé inabalável, nós precisamos de trazer para o nosso entendimento que por trás desse sentimento nós temos os nossos pensamentos. E por trás dos pensamentos nós temos as nossas crenças. Eu só consigo fé inabalável se eu tiver o entendimento das minhas crenças. Se eu tiver o entendimento daquilo que eu penso, da minha forma de pensar. Se eu consigo trabalhar a minha forma de pensar, educando, tratando as minhas crenças, eu consigo caminhar na direção de uma fé inabalável. E é isso, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos que nos acompanham aí, né, presencialmente, aqui conosco no Associação Espírita Cartas. Chegamos aqui mais um final do nosso Os Caminhos de Paulo, nessa segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. Nosso Os Caminhos de Paulo, de número 22. Gratidão, gratidão maior, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, sempre aqui presente conosco, nos intuindo, nos inspirando. Gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão aos nossos irmãos que são conduzidos até aqui, nesse momento de trabalho, de oração, de evangelização. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a você que nos acompanha aí presencialmente, pelo canal da Associação Espírita Cartas de Passo. Gratidão por você que vai nos assistir de manhã, de tarde ou à noite. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Que a nossa segunda-feira e a nossa semana seja uma semana abençoada. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Beijo no coração e até a nossa próxima segunda-feira. Ou então, até daqui a pouco, às 21 horas, com o Homem Espírita. Tchau.